queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene e gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês. Hoje nós vamos com a aula do número 42 de Língua Portuguesa para o 7º ano. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos aprender o que é um sujeito desinencial. Eu peço que vocês peguem lá o caderno de vocês de Língua Portuguesa, já coloquem o assunto da aula, sujeito desinencial, fiquem lá com lápis, caneta, borracha em mãos, para a gente ir anotando durante o tempo de estudos, ok? Enquanto vocês vão anotando, eu vou apresentar os objetivos para a nossa aula, tá? Então, nós temos dois objetivos aqui, compreender o que é um sujeito desinencial e também identificar uma oração com o sujeito desinencial. Se eu compreendo o que é, eu sei localizar ele na oração, ok? Material em mãos, então, pessoal, Caderno aberto lá na matéria de português, lápis, caneta e borracha, e vamos lá, tá? Então, para nós compreendermos o que é um sujeito desinencial, eu trouxe para vocês uma fábula que se chama O Cão, o Galo e a Raposa. Quem sabe vocês até já conheçam esta fábula, mas nós vamos usá-la para compreender o que é um sujeito desinencial, tá? Então, a história está toda aqui nesta página, vocês podem ir ouvindo e me acompanhando aqui com a leitura coletiva, por assim dizer, à distância, Então, o cão, o galo e a raposa. Um cão e um galo que tinham amizades iam junto por uma estrada. Quando veio a noite, o galo subiu numa árvore, enquanto o cão se aninhou no oco de um tronco. Adormeceram. Como de costume, o galo cantou antes do dia nascer. Uma raposa escutou-o, correu até a árvore e pediu para ele descer. Queria beijar um animal de voz tão bela. O galo respondeu-lhe: antes, acorde o porteiro que está dormindo ao pé da árvore. Quando ele acordar, descerei. Quando a raposa foi conversar com o cão, ele saltou sobre ela e a despedaçou. Tem um finalzinho aqui ainda que a prof retirou, para não ficar tão extensa, mas deu para entender o que aconteceu na nossa fábula, Então, o cão e o galo eram amigos, eles caminhavam juntos pela estrada, anoiteceu, E o que aconteceu? O galo subiu na árvore, dormiu lá em cima, e o cão ficou embaixo, no oco da árvore. A raposa que passava por ali pensou, opa, um galo dando sopa lá, vou lanchar, Vou fazer um lanchinho. Foi lá conversar com o galo, dando uma de muito inteligente, pedindo para ele descer, Porque ela queria beijar alguém que tinha uma voz tão bela, já que ela tinha ouvido o galo cantar. Mas, o galo foi mais esperto que a raposa. O que o galo disse? Olha, eu só vou sair daqui de cima depois que você acordar o meu porteiro, que é o cão que está dormindo lá embaixo no pé da árvore. E a raposa caiu direitinho, Foi lá acordar o cão e deu no que deu, Não foi uma boa, ok? Então, nesta fábula, nós vamos entender o que é um sujeito desinencial. Para isso, a prof vai reler com vocês algumas orações. A primeira, adormeceram. Logo no início da nossa fábula, diz que os dois adormeceram. Mas quem adormeceram, Quem é o sujeito desta oração? Vamos dar uma olhadinha? Olha só, na terceira linha aqui, adormeceram. É uma oração, é uma frase. Tem apenas uma palavra, o verbo, mas ela é uma oração porque nos comunica algo. Como é que eu sei quem que dormiu aqui? Quem adormeceram? Pelo contexto da minha fábula. O que é o contexto?
aquilo que está escrito antes. Eu sei que quem dormiu foi o galo e foi o cão, né? Os dois adormeceram, tá? Então, o que é que nós precisamos saber com esta oração? Que muitas vezes o sujeito de uma oração, ele não está escrito, mas nós sabemos quem é o sujeito através do finalzinho do verbo. Olhem só, porque se nós perguntamos quem adormeceram, eu vou saber que é eles, o cão e o galo. Através de qual palavra? Do finalzinho do verbo, ó. Adormeceram. Esse finalzinho refere-se a eles. Que se fosse ele, por exemplo, seria como adormeceu. Se fosse eu, seria como adormeci. Então, lá pelo finalzinho do verbo é que eu descubro quem é o sujeito. Tá? Vejam mais um exemplo. Quando ele acordar, descerei. Vamos achar o verbo, para depois nós acharmos o sujeito, ok? Qual é o verbo? Descerei. Quem é que vai descer quando ele acordar? Eu, né? Mas percebam que o eu não está escrito aqui antes do descerei, né? Mas ele está subentendido pelo verbo descerei, ok? Porque é eu descerei, não é ele descerei, nem eles, né? Porque não está concordando, não está combinando, tá? Então, o que é que nós precisamos entender aqui? Que esse finalzinho dos verbos, esse finalzinho que faz com que nós saibamos quem é o pronome que se refere a ele, se é eu, tu, ele, nós, vós ou eles, né? É chamado de desinência. Aqui a prof pegou o verbo descerei e deixou em vermelho a desinência. É o finalzinho do verbo que indica para mim que o sujeito é eu. Então, este é o nosso sujeito desinencial. Eu sei quem é que vai descer, né? Depois que ele, o galo, acordar, que é eu, que é a raposa que está falando, pelo finalzinho do verbo. Tá? Eu sei também quem é que adormeceu, aqui ó, no adormeceram, pelo finalzinho do verbo, pela desinência do verbo. Ok, pessoal? Então, o que é um sujeito desinencial? Tá? Conforme a gente viu nas duas orações, é aquele sujeito que não está escrito na oração, ele não está na frase, mas eu consigo achar esse sujeito através da desinência do verbo. E o que é a desinência do verbo? É aquele finalzinho que indica se é eu, tu, ele, ela, nós, vós ou eles, ok? Vejam mais um exemplo. Estamos muito orgulhosos de você. Vamos procurar o sujeito aqui. Lembram o processo? Eu procuro o verbo e pergunto quem ou o que. A resposta será o sujeito. Vamos achar o verbo. Estamos. Estamos é o verbo. Eu estou, tu estás, ele está, nós estamos. É verbo. Beleza. Quem é que estamos? Nós. Como é que eu sei que é nós? Pelo finalzinho do verbo aqui, ó, estamos. Porque se fosse eu, seria eu estou, né? Então, essa é a desinência do verbo. É para isso que serve a desinência do verbo, para indicar a pessoa do discurso, quem é que está, né, falando na oração, por assim dizer, ok? Então, aqui vale uma anotação lá no caderno de vocês. Então, anotem lá para a prof, por favor, o que é o sujeito desinencial. É aquele sujeito que não está escrito na oração, mas eu sei encontrar esse sujeito olhando o verbo, né? O finalzinho do verbo, a desinência do verbo é que vai indicar quem é o sujeito. Como aconteceu nesta oração aqui, ó. Estamos muito orgulhosos de você. Quem é o sujeito? Nós. Como é que eu sei que é nós?
porque é a mesma coisa que nós estamos. Se eu procurar o verbo, que é o estamos, e perguntar quem, a resposta é nós, que é o sujeito. Mas este nós não está escrito aqui, mas ele está subentendido. Eu consigo identificar esse nós. Ok, pessoal? O sujeito desinеncial, é importante vocês saberem que ele também é conhecido por sujeito oculto, então é a mesma coisa. O que é uma coisa oculta, prof? Que está escondida, mas eu consigo achar, né? Então, o sujeito desinеncial é a mesma coisa que sujeito oculto, é a mesma coisa também que sujeito elíptico, é a mesma coisa que sujeito implícito ou subentendido. Por que eu coloco para vocês tudo isso? Dependendo do livro de português que vocês vão olhar, vai ter um desses nomes. Talvez não tenha sujeito subentendido, né? Mas tenha sujeito oculto ou sujeito desinеncial, que é a mesma coisa da nossa aula de hoje, ok? Então, tudo isso aqui é o mesmo que sujeito subentendido, sujeito desinеncial. É aquele sujeito que não está na frase, mas eu consigo identificar ele através do verbo. Eu sei quem é, né, esse sujeito. E para finalizar, nós vamos ler uma tirinha e nessa tirinha nós vamos achar o sujeito desinеncial e comparar com outras orações onde não é sujeito desinеncial, onde o sujeito está lá, ou sendo simples ou composto, que é o que nós já estudamos, né? Então, vamos à tirinha. Tá? Então, a tirinha é esta aqui, do Snoopy. Vamos dar uma olhadinha primeiro aqui, né? Na primeira cena. Bem-vindo à hora da natureza. Peixes comem insetos, pássaros comem peixes, gatos comem pássaros. Chega! Não quero saber essas coisas. O Snoopy quer dormir, né? Não quer ficar sabendo das coisas, não. Então, vamos analisar, pessoal, algumas orações, tá? Na segunda tirinha, no segundo balãozinho aqui da tirinha, nós temos 3 orações. Por quê? Eu posso dividir em 3 períodos, né? Peixes comem insetos, primeira oração. Pássaros comem peixes, segunda oração. Gatos comem peixes, terceira oração. Né? Então, o que aconteceu aqui? Em cada uma dessas orações, eu tenho um sujeito, né? Que a prof deixou em destaque. Peixes, por quê? Vou procurar o verbo. Comem. Quem é que comem? Peixes, né? Outra oração. Pássaros comem peixes. Comem também. Quem é que comem agora os peixes? Os pássaros. E depois, gatos comem os peixes. Qual é o verbo? Comem. Quem é que comem os peixes? Os gatos. Vejam que aqui o sujeito está escrito na oração. Eu sei quem é que está praticando a ação. Tá ali, né? É só olhar. Não precisa ficar se preocupando com o verbo para identificar esse sujeito. Ok? Agora, vejam no último quadrinho a seguinte fala. Não quero saber essas coisas. Muito bem, vamos procurar o sujeito dessa oração. O que a gente faz mesmo para achar o sujeito? Acha o verbo, pergunta quem ou o que, porque o sujeito não precisa ser sempre uma pessoa ou um ser vivo, pode ser um objeto também. Pois muito bem, vamos achar o verbo aqui. Qual que é o verbo? Quero. Eu quero, tu queres, ele quer, nós queremos. É verbo, beleza. Quem é que quer alguma coisa aqui? Eu. Né? Quando diz assim, não quero saber essas coisas, o sujeito não está escrito nessa oração. Mas eu consigo saber que sou eu que quero, não eu, professora Sirlene, né? O Snoopy aqui no caso. É o Snoopy que não quer saber dessas coisas, né? Só esclarecendo. Nós conseguimos achar o sujeito eu que se refere ao Snoopy através do verbo.
Então, esta oração aqui, ó, não quero saber essas coisas, é uma oração que tem um sujeito desinencial ou oculto ou subentendido, já que ele pode ser, né, nomeado de diferentes maneiras. Então, se a prof tivesse feito uma atividade assim, ó, para vocês, aonde está a oração com o sujeito desinencial desta tirinha? Aonde estaria o sujeito desinencial? Aqui no finalzinho, ó. Não quero saber essas coisas. Por quê? Está escrito aqui que é eu o sujeito? Não. Mas eu consigo identificar esse sujeito através do verbo. Ok, pessoal? Então, resumindo, o que é que nós precisamos entender aqui na aula de hoje? Tá? Que o sujeito desinencial é aquele sujeito que não está escrito na frase. Vocês não vão achar ele na frase. Tá? Como é que vocês vão achar ele? Achando o verbo. O verbo vai dizer, né, através da sua desinência, quem é esse sujeito. E o que é a desinência do verbo, que a prof tanto falou, né? É a terminação do verbo, é o finalzinho do verbo, que vai indicar a pessoa, se é eu, tu, ele, nós, vós ou eles, que vai indicar o número, se o verbo é singular ou plural, e vai indicar também o tempo ainda, né? Se é presente, passado, futuro, e mais, vai indicar o modo, se é indicativo, se é subjuntivo ou se é imperativo. Querem ver só? Olha só no quadrinho aqui. Quero. Quem é que quer? Eu. Achei a pessoa, né? Ó, vou voltar aqui para vocês seguirem comigo. Eu. Número é singular ou plural? Eu quero. Singular. Achei o número, ok? O tempo. Eu quero. Está em que tempo? Presente, né? O modo. O indicativo é certeza. O subjuntivo é a dúvida, o imperativo é a ordem. Se eu digo assim, eu não quero saber dessas coisas, é uma certeza, então está no modo indicativo. E tudo isso eu sei pela desinência do verbo, pelo finalzinho, opa, passei para frente, pelo finalzinho do verbo aqui, ó, pelo o, quero, né? Porque se eu mudasse o tempo, por exemplo, para o passado, eu queria, né? Entenderam a diferença? E se fosse plural, né? Queríamos, se fosse nós. Então, é sempre o finalzinho do verbo, que é a desinência, que vai servir para indicar para vocês que tipo de sujeito é aquele que não está escrito na oração. Ok, pessoal? Então, anotem, né? Caso vocês ainda tenham ficado em dúvidas, anotem para vocês terem lá no caderninho de vocês. O sujeito desinencial é aquele que não está escrito na frase, mas eu sei achá-lo através do verbo. É a mesma coisa que sujeito oculto, sujeito subentendido, né? Porque ele está escondido, mas eu sei encontrá-lo. Ok, pessoal? Eu agradeço a atenção de vocês. Não esqueçam da atividade que vocês têm para fazer sobre este tema, né? E a gente se vê numa próxima aula. Muito obrigada, até mais. Tchau, tchau.